Vamos resolver alguns exercícios de simplificação, tá? Usando a álgebra booleana. Eu tenho aí 6 exemplos que a gente vai resolver um por um. Primeiro exemplo, tá? O item A. Tem um A mais CB barrado mais B barrado. Como é que eu resolvo isso? Tá? Eu vou fazer da maneira aqui que talvez não fique tão evidente de início, mas vocês vão entender. A primeira propriedade que eu vou utilizar é a lei associativa. Vocês lembram da lei associativa, né? Eu tenho A mais B mais C igual a mais B mais C. Ou seja, eu vou esquecer esses parênteses aqui, porque eles não me ajudam tanto, tá? Então, eu vou reescrever a mesma coisa. Não muda nada, só vou tirar os parênteses, porque isso aqui não vai... Para a simplificação, eles não contribuem, porque aqui é tudo soma, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou reorganizar os termos. Eu vou trazer esse termo aqui para perto desse. Então vai ficar A mais A barra C mais B mais B barra C. Tudo barrado. Por que eu fiz isso? Porque essas duas expressões aqui, ó, são expressões que elas parecem muito com a propriedade. Que propriedade é essa? É a seguinte. X mais x barrado vezes y é igual a x mais y. Parece? Vamos ver. Vamos substituir essa aqui, ó. Fica A mais A barra vezes C é igual a A mais C. E a segunda? B mais B barra vezes C é igual a B mais C. Então, posso substituir essa expressão por A mais C. Fica A mais C. Posso substituir essa expressão por B mais C. Tudo barrado. E aqui eu tenho duas vezes C. Eu tenho C mais C. E a gente sabe que A mais A é igual a A, né? Então, C mais C é igual a C. Então, eu posso substituir esses dois Cs por só um. Então, fica A mais B mais C barrado. Aí eu vou aplicar De Morgan. Vai ficar o quê? A barra vezes B barra vezes C barra. Aí você pode perguntar, e se eu tivesse aplicado De Morgan logo no início? Você teria uma expressão bem mais complicada para resolver, tá? Nem sempre a gente vai enxergar qual propriedade a gente pode aplicar de cara, tá? E às vezes, dependendo da propriedade que você aplique, né, você vai cair no caminho mais longo. Então, vou fazer o caminho mais longo só para vocês verem, tá? Então, vou fazer a mesma expressão, A mais C barrado mais B mais A barra C barrado. E aqui eu vou aplicar De Morgan logo de começo. Então, é uma soma com dois termos barrado. Isso vai ser o quê? O primeiro termo barrado vezes o segundo termo barrado. Então, vai ser A mais CB barrado vezes B mais AC barrado. E aí eu posso aplicar novamente De Morgan nesse primeiro termo e também nesse segundo termo. É a mesma coisa, é uma soma barrada. Então vai ficar A barra vezes CB barrado vezes B barra vezes A barra C, tudo barrado. E aí eu vou aplicar De Morgan nesse termo e nesse termo. Como é que vai ficar? Primeiro eu vou só juntar aqui o A barra com B barra, vou aplicar De Morgan aqui. Vezes, eu vou abrir parênteses, C barra mais B, vezes, aplicando De Morgan nesse carinha aqui, A mais C barrado. Vocês perceberam aqui, né, que aqui, ó, o B barrado, eu já trouxe B para cá. Era para ser B barra barra, né? Mas eu já fiz rápido, né? Mesma coisa que o A barrado, que era para ser A barra barra, eu cortei logo, certo?
que é que eu faço agora? Estou vendo o tamanho da expressão que ficou, né? Vou ter que aplicar a distributiva. Tá? Dá um trabalhinho danado, mas vamos fazer. Tá ok? Então, eu vou multiplicar esse termo por esse. E depois por esse aqui. Então, vai ficar o quê? A barra B C barrado mais A barra B barra vezes B. Tudo isso multiplicando A mais C barrado. O que acontece aqui, ó? Eu tenho B barra vezes B. A gente sabe que X barra vezes X, isso aqui vai ser igual a 0. As propriedades que a gente estudou lá no começo, né? Vocês têm que ter aquelas duas propriedades anotadinhas para poder resolver as questões. Então, isso aqui é 0. Então, no final, essa expressão fica A barra B barra C mais 0, que é o próprio A barra B barra C. Isso que multiplica A mais C barrado. Quando eu aplicar aqui a distributiva, eu vou ter A barra B barra C vezes A, mais A barra B barra C barra vezes C barra. Aqui eu botei A barrado vezes A, também é 0. E aqui C barrado vezes C barrado é C barrado, né? Porque x vezes x é igual a x. Também uma daquelas propriedades que eu mostrei antes, que vocês têm que ter anotados. Então fica 0 mais A barra B barra vezes C barrado. E no final é A barra B barra C barrado, que é a mesma expressão que eu encontrei aqui. Só que aqui foi mais rápido e aqui foi um pouco mais complicado de fazer. Vamos para o nosso segundo exemplo, tá? O item B. Então, no item B, nós temos uma expressão bem simples. A barrado vezes C mais A. Tá? Essa expressão, ela lembra muito uma propriedade. Eu vou escrever a propriedade aqui do lado. Ó. Eu tenho x mais x barrado vezes y. Isso é igual a x mais y. Se a gente reorganizar aqui os termos, a gente vai ter justamente aquela propriedade, sendo que onde você tem A, na verdade é x, né? Seria o x, e o C seria o y. Então, isso aqui, na verdade, é simplesmente A mais C. Tá? Vamos ver aqui o item C. Nós temos aqui A x barra B mais A x barrado. Essa expressão, ela é equivalente a essa propriedade aqui, ó. X mais x y, isso é igual a x. Sendo que esse termo todo aqui, né, faria o papel desse x. Então, eu vou reorganizar, só para ficar mais claro. Então, esse AX barrado, né, ele faz o papel aqui desse x na minha propriedade. Então, quando eu for aplicar a propriedade, fica simplesmente AX barra. Ok? Tudo bem? O item D. Nós temos aqui x barrado vezes A vezes B, mais A, B barrado vezes x, mais ABX. A propriedade que a gente vai aplicar aqui é a seguinte, né? Suponha que eu tenha algo do tipo x, y, z, mais x, y, z barrado. Tá? Isso aqui, né, vai ser o quê? Vai ser simplesmente x vezes y. Tá? O z que está mudando, ó, aqui ele aparece sem barra e aqui ele aparece barrado, ele é absolvido. Essa propriedade eu posso aplicar aqui, ó, entre esses dois termos. Por quê? Porque aqui eu tenho o produto ABX, sendo que o B aparece barrado nesse termo e aqui ele aparece barrado. Então, essas duas aqui ficam simplesmente AX. Se vocês pararem para pensar, esse termo aqui eu também poderia simplificar com esse. Por quê? Porque eu tenho um AB
x, ABx, o x aparece barrado aqui e aqui ele aparece em barra. Aí você pode perguntar, como é que você vai aplicar uma segunda vez essa propriedade usando esse mesmo termo, sendo que você já usou anteriormente? E aí a gente tem que lembrar de outra propriedade. Que propriedade é essa? A propriedade que diz que x mais x é igual a x, ou seja, eu posso duplicar um termo na soma, que isso não vai alterar o valor dessa soma. Então eu posso duplicar esse termo para poder aplicar a propriedade da absorção entre esses dois, e aí com a cópia dele eu aplico novamente com esse termo aqui, que como o x está variando, ficaria só o AB. E aqui, se você quiser, você pode pôr o A em evidência e fica B vezes X. Opa, B mais X. A vezes B mais X. Ok? Vamos fazer o item E. Que eu tenho aqui X barrado vezes A vezes B mais B barrado AX mais XB, ambos barrados, vezes A. Aqui eu já tenho um probleminha, porque eu não posso aplicar essa propriedade da absorção, porque nessa propriedade a barra tem que estar por cima de um único termo, e aqui a barra está em cima de dois termos, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou aplicar a De Morgan nesse termo aqui, então eu vou repetir os outros, x barrado AB, mais, eu vou colocar tudo na mesma ordem, né? X, A, B barrado, mais, aí eu vou aplicar De Morgan, vai ficar o quê? Como eu tenho um produto barrado, fica a soma das negações, né? Então fica x barrado mais b barrado vezes a. O que é que eu faço agora? Eu vou aplicar distributivo aqui. Então vai ficar a vezes x barrado e a vezes b barrado. Então vou repetir os outros termos, deixando a mesma ordem aqui. Mais x barra vezes a mais b barrado vezes a. O que acontece aqui, ó? Eu vou poder aplicar algumas propriedades aqui. Eu vou só reordenar os termos para ficar mais fácil de ver. Então eu tenho xa barrado, x barrado vezes a, mais x barrado AB, mais x AB barrado, mais AB barrado. Então, esses dois termos aqui, eu posso aplicar uma propriedade, né? Porque eu tenho qual é a propriedade que aparece aqui? Eu vou escrever em termos de seria C mais C vezes D, e seria igual a C, onde o meu C é o x barra A. Então fica x barra vezes A. Aqui é a mesma propriedade, só que o que vai sobrar aqui é o AB barrado, mais AB barrado, né? Aí se você quiser, você pode colocar o em evidência, fica x barra mais b barra. Ok? Então, a mesma propriedade que eu apliquei para esse e para esse, né? Sendo que aqui, né, o termo que vai permanecer é o AB barrado. Vou fazer a última, o item F. Só mudar a folha aqui do caderno. No item F eu tenho o quê? XA tudo barrado vezes B mais B barra AX mais X barrado. E vou aplicar De Morgan nesse termo. Como eu tenho um produto barrado, vai ficar a soma dos complementos. Então fica x barra mais A barrado vezes B. Esse termo aqui permanece, B barra AX mais X barra. Eu vou aplicar distributivo, então fica B x barra mais B A barrado mais B barrado AX mais X barrado. Eu vou reordenar aqui os termos para ficar mais fácil de enxergar. Então tem o que? B x barrado mais x barrado. E aqui eu posso, né, aplicar uma propriedade, esse B vai sumir, mais B A barra mais B barrado a x. Quando eu fizer essa propriedade aqui, o que vai acontecer? Vai sobrar só o x barrado. Então fica x barrado mais B A barrado mais B barra AX.
Tem uma outra propriedade que eu posso aplicar. Vou reorganizar aqui para ficar mais fácil. Tem o x barra mais x vezes b barra a mais b a barrado. Aqui eu posso aplicar uma propriedade, né? Que propriedade é essa? É aquela, se eu tenho a mais a barra b, isso é a mais b. No caso aqui, essa expressão aqui vai ficar o quê? X barrado mais b barra vezes a mais b a barrado. E daqui eu não consigo fazer muito mais coisa, então termina por aqui. Então, vou falar sobre a universalidade das portas NAND NOR. Então, existe uma propriedade muito interessante dessas duas portas, é que a partir delas nós podemos criar qualquer uma das outras portas lógicas, né? Então, tem aí no slide demonstrando como isso acontece. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma porta inversora a partir de uma porta NAND, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar uma porta NAND e vou conectar duas entradas no mesmo ponto. Então aqui, ó, tem minha entrada A, ela vai entrar nas duas entradas da NAND e a minha saída vai ser o quê? Vai ser A vezes A, tudo barrado. Que quando você simplifica, A vezes A é A. Então fica A barra. Ou seja, este circuitinho aqui da porta NAND, ele se comporta como uma inversora. Então já tenho como fazer uma inversora com a porta NAND. Para fazer uma AND é muito simples. Como é que eu faria isso? Eu pego minha porta NAND e na saída dela eu conecto o circuito que eu criei de inversor usando a porta NAND. Isso faz com que eu crie uma porta I. Da mesma forma, se eu quiser criar uma porta OR, eu vou ter que utilizar o teorema de De Morgan. Né? O que é que ele fez aqui? Ó? Ele inverteu a entrada A usando o inversor, porta NAND, inverteu a entrada B usando o inversor com porta NAND e conectou isso nas entradas de uma NAND aqui. Ó. Como é que fica a expressão? Fica A barra vezes B barrado, tudo barrado. Quando eu aplico o De Morgan, isso vai dar A mais B, que é uma OR. De forma semelhante, né? Nós vamos ter o mesmo a mesma questão para as portas NOR.
Então, se eu quiser implementar um inversor com a porta NOR, eu vou pegar uma porta NOR, conectar duas entradas no mesmo ponto, isso vira uma inversora. Por quê? Quando eu faço isso aqui, eu vou ter a expressão A mais A barrado, A mais A igual a A, então fica A barrado, que é um inversor. Se eu quiser fazer um OR a partir de uma NOR, seria simplesmente pegar uma porta NOR e na saída colocar uma porta inversora. E se eu quiser fazer uma AND, eu vou ter que negar as entradas da NOR. Então, vou negar a entrada A, vou negar a entrada B, e aí eu vou ter a seguinte expressão na saída: A barrado mais B barrado, tudo barrado, aplicando De Morgan, isso vai dar A vezes B. Tá ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Em relação a essa questão da universalidade das portas NOR e NAND. Então, imagine aí, nós temos essa expressão, né? Que está aí na tela, x igual a mais b vezes c mais d, e ele pede para a gente implementar essa expressão de duas maneiras. Tá? A gente pode implementar essa expressão usando porta IND ou, né? Então vou escrever aqui a expressão x é igual a mais b vezes c mais d. Se eu for criar um circuito para fazer isso, eu vou ter que fazer aqui uma porta OR entre A e B coloco na porta OR, faço também uma porta OR entre C e D, e esse produto vira uma porta I. Então, essa aqui é a minha expressão x, que vai ser igual a A mais B vezes C mais D. Ok? E aí ele pede para implementar a mesma expressão usando apenas portas NOR. Então, a gente acabou de ver como é que as portas NOR podem ser utilizadas para criar outras portas, né? Então, vamos tentar fazer isso aqui. Então, se eu for utilizar apenas portas NOR, para fazer essa soma aqui, eu vou ter que utilizar uma porta NOR entre A e B, e para virar uma soma, eu vou ter que colocar aqui uma porta NOR numa configuração como se fosse uma porta inversora. Mesma coisa ali para o CD. Então, posso uma porta NOR e na saída dela eu coloco uma porta NOR na configuração como inversora. Isso aqui eu tenho que fazer o produto, né? E como é que eu faço o produto? Então, o produto é basicamente uma porta NOR com as entradas negadas. Então, eu teria que colocar aqui uma outra inversora. E aqui também uma outra inversora, usando portas NOR apenas. E ligar a saída dessas duas em uma porta NOR. Isso seria o meu X, né? Seria a mesma coisa. A mais B vezes, né? Não está aparecendo aqui, mas vai aparecer C mais D. Qual é o problema? Quando a gente percebe aqui, ó, eu tenho duas portas NOS, né? Dois conjuntos de portas NOS como inversoras seguidos, né? Em série, né? E quando eu tenho isso, isso basicamente vai ser o quê? Vai ser um fio. Então, na verdade, se eu quiser simplificar esse circuito, ficaria como? Eu farei esse circuito só com três portas NORs. Uma porta NOR para o AB, outra para o CD, e a saída disso aqui iria para onde? Iria para a minha última porta NOR. Será que esse circuito aqui é igual a esse? Vamos ver, ó. Vamos escrever ele. Então, seria o quê? A mais B barrado mais C mais D barrado, tudo barrado, né? Isso aqui é a expressão desse circuito. E aqui o que a gente faz? A gente aplica De Morgan. Aplicando De Morgan vai ficar como? Essa soma vai virar um produto dos complementos. Então vai ficar A mais B barra barra vezes C mais D barra barra. A gente sabe que a gente pode cancelar as barras. Aí eu coloco aqui entre parênteses, fica A mais B vezes C mais D. Ok? Então vamos mostrar mais duas portas lógicas, tá? São as portas ou exclusivo e a porta coincidência.
começar pela porta ou exclusivo. Então a porta ou exclusivo, tá aí no slide, é a porta SHOR, né, que é a sigla em inglês, né. Eu vou colocar aqui no caderno para a gente poder ir escrevendo algumas coisas, tá? Então o símbolo da porta SHOR é esse que vocês estão vendo aí, né? É uma porta OU, e aí você tem separado essa regiãozinha aqui, tá? Então eu vou colocar aqui A, B, aqui é a minha saída, e aqui eu tenho um símbolo para essa operação. Então essa operação, esse é o símbolo de adição dentro de um círculo. Essa é a operação OU exclusivo, que ela tem a seguinte expressão lógica, né? É A barra vezes B mais AB barrado. Então quando eu coloco aqui na tabela verdade, vocês estão vendo aí no slide, mas eu vou escrever de novo aqui, o que é que a gente vê? Que o comportamento da porta SHOR é bem simples, né? Quando o número de uns na entrada for ímpar, né, que é o caso aqui deste e desta, a saída é nível lógico alto. Quando o número for par, a saída é nível lógico baixo. Outra forma que você tem de criar a tabela verdade é a seguinte: se as entradas forem iguais, a saída é 0. Se as entradas forem diferentes, a saída é 1. Então por isso que 0, 1 e 1, 0, a saída são 1s, e 0, 0 e 1, a saída são 0. Tá? Aqui eu vou ter, né, a porta XNOR, né, que também é conhecido como NOR exclusivo ou porta coincidência. O símbolo dela, né, eu vou colocar aqui no caderno, tá? O símbolo dela é o símbolo da porta SHOR, mas você tem aqui um inversor na saída, né? Esse eu tenho aqui AB, a minha saída vai ser A, coincidência B, e o símbolo de coincidência é o ponto, né, de produto dentro de um círculo. E a expressão lógica seria AB mais A barra, B barra. E na tabela verdade, o que a gente vê do XNOR, né, da porta coincidência? É que quando as entradas são idênticas, a saída é nível lógico alto. Quando elas são diferentes, a saída é nível lógico baixo, né? Essas duas portas, elas são importantes porque elas permitem que a gente calcule a paridade. Então a gente vai ver em alguns exercícios no futuro que quando a gente for precisar criar um circuito, né, que calcula a paridade, a gente vai ver que esse circuito ele é feito com portas SHOR, se a minha paridade é par, e com portas XNOR, se a minha paridade é ímpar. Tá ok? Eu tenho aqui alguns exemplos ainda, acho que um exercício, tá? Que é com forma de onda. Então vou mudar aqui a folha do caderno e vamos fazer essa forma de onda. Primeiro para a porta SHOR. Então eu vou desenhar aqui a forma de onda. Eu vou aproveitar a mesma forma de onda e vou fazer para as duas portas, tá? Para a porta SHOR e para a porta XNOR. Então aqui vai ser da porta SHOR, esse é o símbolo da porta SHOR, e aqui é o símbolo da porta XNOR ou porta coincidência. Então vou aqui marcar os momentos que as entradas estão mudando de valor, né, com tracejado, e vamos colocar os valores. Então lembrando, né, a porta SHOR, que é esse símbolo aqui, e a porta coincidência, que é esse símbolo aqui, é o mesmo, só que tem essa bolinha de inversor, né? Como é que elas funcionam? Então a porta SHOR, sempre que as entradas forem diferentes, a saída é nível lógico alto. Quando as entradas forem iguais, a saída é nível lógico baixo. Então aqui no início, né, ambas as entradas estão em nível lógico baixo, então a saída é 0, elas são iguais. Nesse momento, as entradas continuam iguais, então A igual a 1, B igual a 1, então a saída fica 0. Aqui, A é 0, B é 1, então a saída da minha porta SHOR vai para nível lógico alto. Em seguida, ambas ficam em nível lógico baixo, então como elas são iguais, a saída vai para 0. Aqui, A é 1, B é 0, então elas são diferentes, vai para 1. E termina as duas iguais,
vai para 0. Essa é a forma de onda da porta Shor. Sempre que as entradas forem diferentes, a saída é 1. Quando elas forem iguais, a saída é 0. Né? Lembrando que a porta Shor ela serve para calcular a paridade par. Né? Então a gente sabe que quando a gente for criar um circuito para calcular a paridade, ou então quando a gente for criar um circuito para fazer um codificador ou um decodificador de Hamming, que é algo que vocês vão fazer mais tarde, vocês vão utilizar a porta Shor para poder estar calculando as paridades. Tá? E agora vamos fazer a porta XNOR, a porta coincidência. Então como é que ela funciona? Sempre que as entradas forem iguais, né, a saída vai ser nível lógico alto. Então aqui no começo as entradas são iguais, nível lógico alto, continuam iguais, nível lógico alto, são diferentes, nível lógico baixo, são iguais, nível lógico alto, são diferentes, nível lógico baixo, são iguais, nível lógico alto. A gente pode ver que uma porta é o inverso da outra. Então essas são duas portas que vão aparecer, né, para a gente trabalhar, principalmente no contexto dos códigos corretores e detectores de erro.